Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, para que nós possamos iniciar o culto dessa noite em adoração ao Senhor Jesus. Amém? Todos estão alegres aí com Jesus? Amém? Amém ou misericórdia? Amém, né? Deus é bom. Vou deixar um versículo para que nós possamos, igreja, meditar. Os dias têm sido tão difíceis, né? A gente sente a opressão aí no ar, mas nós estamos aqui nessa noite ao convite do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 11:28, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu acredito que se eu perguntar para cada um aqui, se está cansado e sobrecarregado, né? Não precisa erguer a mão. Acho que todos, né? Se não todos, mas muitos sim. E os dias são difíceis. É ali em Êxodo capítulo 14 e versículo 13. Eu gosto muito desse versículo. Fala: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor. E ele fala: que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre, né? Então ele estava a caminho da terra prometida, saindo debaixo de uma promessa, e quando ele fala esse versículo aqui, ele se deparava da frente do Mar Vermelho, os egípcios, o exército dos egípcios atrás, com o faraó, e ali o povo de Israel, e na frente o Mar Vermelho. Não tinha para onde eles correr, não tinha uma válvula de escape, né, Juninho? E muitas das vezes a gente depara numa situação parecida a essa, não tem para onde correr, né? Mas o Senhor disse a Moisés: fala para que o meu povo não temas, não fica com medo, porque eu estou aqui. E essa é a palavra para mim e para você nesse dia. Não temas. O Egito, né, significa o mundo, a opressão maligna. Você vê que você sente, né? Você é tocado com essa pressão. A pessoa fica sobrecarregada, fica com medo, ansiosa, ela fica insegura, insatisfeita, preocupada com o amanhã, né? Mas não temas, porque o Senhor está no negócio, o Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, dos seus negócios. Deus está no controle da sua vida, como Ele estava no controle de Israel, quando eles estavam a caminho da terra prometida, na terra de Canaã. Então, continue marchando, continua avançando, continua perseverando na busca, na fé, na esperança. O Senhor é contigo. Olha no versículo 15 que ele fala. E ele fala no versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É o Senhor que vai pelejar pela sua causa, pelo seu problema. Se o mar estiver à tua frente, vai acontecer igual aconteceu aqui naquele dia. Ou ele vai abrir para que você possa passar em terra seca, ou você vai passar por cima dele, porque o Senhor continua sendo fiel. Muitas das vezes a gente fica mesmo com medo, com tudo que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo é novo, nos traz uma certa insegurança, um medo, uma desestabilidade, né? A gente entra em parafuso, mas o Senhor vai pelejar por vós, e vós calareis. E ele fala hoje, viu? Não é amanhã, porque muitos estão aqui que veio desesperado. Muitos estão nos ouvindo agora pelo canal da igreja, não tem força nem para sair da sua casa, está com medo do amanhã.
se encontra, às vezes tem pessoas da família que se encontra no leito de enfermidade, se encontra no hospital, desenganado dos médicos. O financeiro tem abalado, às vezes está com problema familiar, no casamento, com os filhos. Necessita do mar abrir, mas o Senhor vai pelejar por vós. E você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Você abaixe a sua cabeça e põe a mão no seu coração e a gente vai estar orando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso de nós poder estar aqui na Tua casa nessa noite, no Teu santuário. Muito obrigado já pela Tua presença. Muito obrigado, Pai, pela palavra de fé, de esperança, porque a cada dia o Senhor tem nos dado essa palavra, Pai, que tem trazido em nossas vidas um alimento espiritual. Que o Senhor venha, Pai, poderosamente nessa noite falar ainda mais conosco. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma mensagem que possa ir de encontro, Pai, à necessidade da Tua igreja nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma mensagem preparada que possa edificar a Tua igreja. Paizinho querido, ministra, Pai, ao coração da Tua igreja nessa noite. Pessoas, ó Pai, que não estão aqui, mas estão nos ouvindo pelo canal da igreja, que necessita, Pai, de uma direção, de um norte. E sabemos, Pai, que só o Senhor pode fazer em prol a essa pessoa, em prol a essa família que se encontra em desespero. Igual o Senhor disse a Moisés: não temas, não temas, porque eu estou no controle. E o Senhor faz com que o povo visse, Pai, os egípcios, os inimigos que estavam atrás, perseguindo, Pai, trazendo uma desestabilidade, medos ao povo de Israel. Que assim seja, Pai, nos nossos dias. O inimigo tem tentado trazer medo, insegurança em nosso meio, em nossas vidas, na Tua igreja, na Tua congregação, ou seja, no Teu Israel. Mas o Senhor continua sendo o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é para sempre. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, assoprar, Pai, aquele vento impetuoso, como assoprou aquele dia, Pai, para que o mar viesse se abrir. Que o sopro, Pai, do Espírito Santo possa alcançar cada lar nessa noite. Que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas, abrindo porta onde não tem, tirando, Pai, todo o embaraço, tirando todo o engano, tirando todo o espírito de contenda, de divisão que tem desencadeado nesses dias, ó Pai, trazendo problemas um em cima do outro, dentro dos lares, dentro das casas, das famílias. Paizinho querido, coloca a Tua mão, Pai, que a Tua graça possa alcançar os nossos ouvintes, amigos, irmãos, familiares, aonde essa palavra chegar, Pai, porque o Senhor é bom, a Tua palavra é fiel. No nome do Senhor Jesus, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. A Tua palavra fala, Pai, no Salmo 40, que bem-aventurado é o homem que coloca a sua confiança no Senhor. E nós queremos, ó Pai, ser essa pessoa bem-aventurada, bem feliz, ó Pai, porque nós confiamos em Ti. Aqui, Pai, está a Tua igreja nessa noite, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te glorificar e exaltar o Teu amado e santo nome. Paizinho querido, derrama agora, Pai, da Tua porção, da Tua unção, Pai. Eu oro também, Pai, para os enfermos, pessoas que adentraram por aquela porta, Pai, com dor. Paizinho querido, o Senhor seja o médico dos médicos. Pessoas, ó Pai, que necessitam de um milagre ainda hoje, que estão nos ouvindo pelo canal da igreja. Paizinho querido, eu libero a palavra de cura. Eu quero, Pai, ser um profeta do Senhor nessa noite, que a palavra de cura, de libertação possa alcançar esse lar, essa família agora, no nome do Senhor Jesus, e o Teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Se o sol se
levante a sua mão e diga aleluia. A Ele toda a honra e glória, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não há nada maior do que Deus. O teu problema não é maior do que Ele. A tua enfermidade não é maior do que Ele. Os teus problemas não é maior do que Ele. Hoje eu estava compartilhando com meu filho sobre isso. Não há nada maior do que Deus. Deus não mudou, o Deus da Bíblia é o mesmo. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Os homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, como vemos na novela Noé, homens que tiveram intimidades com Deus, ficaram firmes até o fim. Eles são referências, são exemplos de fé para nós. E eu disse para o meu filho: Deus vai escrever uma história, mas você tem que confiar nesse Deus. Esse Deus é o mesmo, Ele nunca muda, Ele é grande. Você tem oportunidade nessa noite para dizer: grande, grande, grande é o meu Deus. Louve ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém? Adore a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Eu creio. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor. Com
gerações. Ele é. O tempo é dele. Deixa por ele. Glória a Deus. Imagina o tamanho desse Deus. Canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande. O obreiro vai estar te servindo. Confia, querido, somente confia. E espera no Senhor, que o livramento vem dele, amém? O nosso Deus não mudou, como já foi falado, eu queria frisar.
lares, nas nossas famílias, em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos estejam no Senhor, meu Deus. Também agora, Pai, em uma só fé, nós oramos pelos enfermos, oramos por esses nomes, Pai. O Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um. Deus, e em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o agir, o sobrenatural do Senhor. Pai, aquela circunstância, Deus, que aos olhos humanos é impossível, Senhor, do mar se abrir, da solução vir, Deus, nós declaramos, Pai, a Tua boa mão que não mudou, o Teu poder, Senhor Deus, é o mesmo, e nós declaramos, Pai, essas vidas sendo alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus, para honra e glória do Teu nome. Amém. Você é livre para devolver ao Senhor, amém? Nós vamos ver os recados e logo após o pastor João vai ministrar a palavra. Está começando mais um Informe. Fique por dentro das programações, horários e muito mais. Temos cultos de quarta às 20 horas e de domingo às 19h30. Lembre-se, use máscara, álcool em gel e obedeça o distanciamento social. A igreja está aberta das 6h30 às 7h30 para oração. Comece seu dia bem. Crianças, a escolinha voltou. Está sendo lá no fundo ao ar livre. Use máscara. Temos culto dos jovens aos sábados às 20 horas. Para mais informações, entre no nosso grupo do WhatsApp. Procure um dos líderes. Levitas, fiquem atentos. Toda quarta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas temos ensaio. Não vai chegar atrasado, hein? Com alimentos para o fundo Dorcas. Procure o Paulinho ou a Andréia. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Preencha a ficha que vocês receberam e entregue aos nossos porteiros. Sintam-se em casa. Acompanhe os cultos online. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e se inscreva no canal do YouTube. E ficamos por aqui. Que a graça e a paz continue acompanhando todos vocês. Amém, amados? Abram suas Bíblias comigo em Mateus. Gostoso quando nós temos um plano de leitura e Deus vai falando conosco conforme vamos lendo. Eu queria motivá-lo esse ano a começar a ler a Bíblia. Se você ler de 3 a 4 versículos todos os dias, no final de um ano, você terá lido toda a Bíblia. Temos aqui um plano de leitura. Você vai estar lendo o Velho e o Novo Testamento. Amém? Eu queria te motivar a ler a Bíblia, a conhecer em Deus a sua vontade. Amém? Mateus, capítulo 7. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento do Evangelho, dos Evangelhos. Versículo 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Coloca a mão na sua Bíblia, a outra você coloca no seu coração. Senhor, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração e possa aqui dentro do nosso coração produzir frutos, possa agir em nossas vidas, possa mudar, possa transformar. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que a Tua palavra, de acordo com as Escrituras, é como uma semente, ela não cai à toa, ela vai produzir os frutos a qual o Senhor determinou.
o que desejamos é que o nosso coração receba a tua palavra, como aquela terra boa que recebeu a semente e deu frutos, em nome de Jesus. Amados, o capítulo 7 é o final do Sermão da Montanha. E é interessante como ele termina ensinando sobre o julgamento. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para que não seja julgados. Ele começa dizendo, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Presta atenção, amados, Jesus não está nos ensinando que não devemos julgar. Não é isso que Jesus está dizendo, porque nós vamos ver no decorrer da história que não é assim, né? 1 Coríntios capítulo 6, 3, você não precisa abrir, e diz assim: e mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Então a Bíblia nos ensina, nós vamos ver no decorrer da leitura que você deve estar fazendo, e eu gostaria de motivar, nós vamos ver que a palavra nos leva a julgarmos muitas questões. Todos os dias da nossa vida nós estamos fazendo escolhas, julgamentos de coisas certas e erradas. Então, Jesus não está falando, olha, você não pode julgar. Ele está dizendo, na verdade, você deve realmente mudar o seu critério na hora de julgar. E ele passa aqui alguns critérios que nós devemos fazer ou ter para poder julgar. Por exemplo, nós não acreditamos em tudo que ouvimos, acreditamos. Se não me falha a memória, mais de 70% das notícias que você vê no seu Facebook são mentiras. É isso? Alguém já viu essa pesquisa? Mais de 70% do que você vê. Amados, eu estou cansado de ver casalzinho no beijo e no abraço, e eu sei que estão nos tapas. Eu estou cansado de ver pessoas com um monte de problema, postando lá que está às mil maravilhas. E eu sei que não está. Pessoas postando foto de carro que nem pagou. Certo? De casas que faz tempão que não paga. Então, 70% do que você vê no Facebook é mentira. Você não pode aceitar tudo que é ensinado. Para isso, você precisa julgar o que é bom, o que é certo. Olha, a Bíblia fala até o seguinte: você não despreza a profecia, mas você julga o que é certo. Então a Bíblia está permeada de ensinamentos que eu devo julgar questões. Mas Jesus está aqui trazendo realmente um critério para que nós venhamos julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Sabe, amados, o julgamento, ele começa por mim, por cada um de nós. Começa eu me julgando, realmente eu me avaliando, eu me perguntando, eu estou certo? É isso mesmo? É assim que a palavra me ensina? É assim que eu devo me comportar? É assim que a Bíblia me ensina a vestir? É assim que a Bíblia me ensina sobre o meu relacionamento à família? Amados, se nós começássemos a julgar a nossa vida, com certeza teríamos menos problemas dentro de casa, no trabalho, na igreja, por onde quer que fôssemos.
se entendêssemos que o julgamento começa em nós, o versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, nossa vida seria bem melhor. Você sabe o que é interessante? Sejais julgados. O tempo do verbo aqui expressa o julgamento definitivo. Esse julgais aqui, amados, está dizendo do julgamento final. Então, olha, eu não julgo, não é só para ser julgado agora, é lá no julgamento final. É disso que está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Esse julgados fala do final, do julgamento final. E é interessante, se primeiro nós não julgássemos, estaríamos prontos para o julgamento final. Amados, se nós, em cada atitude nossa, nos julgássemos, nós estaríamos prontos para o grande dia. Todos os dias, se Jesus voltasse nesse momento e eu e você tivéssemos nos julgado, tivéssemos avaliado a nossa vida, como estamos nos comportando, como estamos agindo, com certeza, se Jesus voltasse hoje, agora, eu e você subiríamos. O problema é que nós julgamos os outros e não julgamos nós mesmos. O problema é que às vezes somos maleáveis conosco. Mas eu errei por causa disso, eu falei mesmo, esse é meu jeito, e quem quiser que me aceite assim. E cadê o Espírito Santo? Que não está dizendo para você, filhinho, espera aí, não é assim. Às vezes a boca suja, e a Bíblia fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E eu fico assustado. Se eu julgasse a mim mesmo, eu estaria pronto para o julgamento final. Amados, o problema é que os fariseus faziam o papel de Deus e eles julgavam os outros. E nós vamos ver isso no final. Eles diziam quem subia para o céu e quem não ia. O problema é que eles esqueceram que um dia eles seriam julgados por Deus. E se eu estou fazendo o papel de Deus na vida dos outros, eu preciso tomar cuidado, porque um dia o próprio Deus vai me julgar. Eu sei que às vezes nós não concordamos com as situações do nosso estado, nem com a do nosso país, nem com a nossa cidade. E às vezes a gente acaba falando alguma coisa. Mas vamos aprender a colocar na mão de Deus. Eu sei que às vezes a gente não concorda com o pai e com a mãe, mas vai para a palavra, honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Eu sei que às vezes a gente não concorda dentro de casa, mas vamos chegar num acordo. Estamos sendo julgados. Versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados com a mesma medida que usardes para medir outros. Igualmente medirão a vós. Amados, se eu primeiro me julgo e me acerto, presta atenção, nós também, Jesus está ensinando sobre o julgamento, ele está terminando o sermão do monte, e o cume do sermão é o julgamento. E ele nos lembra que primeiro devemos julgar a nós mesmos, porque as pessoas estão nos julgando. Aí você fala para mim assim, eu não estou nem aí com o que os outros estão falando de mim, né? Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, o que dizem que eu sou? Está me entendendo? Jesus pergunta para os seus discípulos, o que eles estão falando de mim aí? O que dizem a meu respeito? Está me entendendo, amados? Se o próprio Jesus queria saber o que os outros estavam dizendo dele, será que você é o
A sumidade. Como estão dizendo hoje, as mulheres estão empoderadas. Empoderadas do quê? Empoderadas do quê? Vai beber cerveja igual homem? A ciência comprova que o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. E a mulher fica barriguda mais rápida. O corpo fica todo... Quer competir? Quer ficar com os meninos mais do que um homem ficaria, é isso? É esse empoderamento? Quer responder para todo mundo na altura? Isso é empoderamento? Dá licença. Vai crescer, vai virar gente, vai se autossustentar primeiro, né? Depois você fala, não, agora eu sou empoderada. Agora eu me sustento, meu pai e minha mãe, eu ajudo meu pai e minha mãe, se ajudar, porque essas empoderadas querem que o governo ajude. Então eu preciso entender isso, amados. O que é empoderamento? Eu preciso entender por parte dos homens o que eu quero da minha vida. O que eu quero da minha vida? Se é ficar hoje, se é levar a vida toda na bagunça. Porque eu preciso entender, amados, o que realmente Deus quer para mim. E não adianta eu correr dessa situação, amados. Um dia eu vou prestar conta diante de Deus. Você pode colocar a mãozinha no ouvido e falar lá, mas você vai prestar conta diante de Deus. Porque os outros estão nos julgando. Estamos sendo julgados, pois com o critério com que julgades, sereis julgados. E tem mais, Lucas é um paralelo desse texto. Eu vou ler para vocês. Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, com a medida que usardes para medir o seu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Simples assim. Simples desse jeitinho, amados. Nós estamos sendo julgados pelos outros, pelos nossos pais, que cobram uma atitude nossa. Estamos sendo julgados pelos nossos cônjuges, nosso esposo e nossa esposa, que cobra uma atitude de nós. Estamos sendo julgados pelos patrões, pelos funcionários. Estamos sendo julgados constantemente pelas nossas atitudes. E se nós começássemos a julgar nós mesmos, com certeza teríamos um bom julgamento por parte dessas pessoas. Por isso Jesus culmina o Sermão do Monte justamente dessa forma, sobre o julgamento. E ele nos lembra que seremos julgados pelas pessoas. Com certeza seremos julgados diante de Deus. E seremos julgados pelas pessoas. Você não é cristão? Cadê a sua fé? Pode ficar? Na tua igreja pode tudo? É assim. Porque as pessoas vão olhar para nós, amados, e vão julgar. Pastor, mas Deus vai pesar a mão. Amados, Deus vai pesar a mão se eu estiver certo. Deus vai agir com justiça. Agora, se eu estiver errado, Deus vai agir com justiça. Do mesmo jeito. E somos julgados da forma e pela medida com que julgamos. Pois colhemos o que semeamos. Não é isso?
Lembra como terminou Lucas? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Está falando de julgamento. E encerra dizendo, boa medida, recalcada, sacudida. Porque nós vamos colher o que plantamos. Você não planta um grão de milho e colhe uma espiga com um grão. Colhe. Eu contei uma vez, uma espiga deu 660 carocinho. Caprichoso, né? Coisa de fleumático. Né? Fui contando assim, só para... Então, plantaram uma sementinha e deu mais 600 e lá vai bolinha. Outra situação, devemos ver claramente para poder ajudar e julgar. Versículo 3 ao 5. Porque reparas tu no cisco do olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho. E como podes dizer ao teu irmão, permita-me remover o cisco do meu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado, nem jogueis aos porcos o que as vossas pérolas, para que eles não pisoteiem, voltando-se, façam em pedaços. Perdão, que era só até os 5, amados. A grande verdade é, do 3 ao 5, se nós não encararmos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, com seriedade, com honestidade, olha, eu estou errando nessa área, eu estou falho aqui, e eu preciso me consertar. Eu vou querer tirar cisco dos olhos dos outros com uma trave no meu. Está me entendendo? Eu vou querer consertar o meu país, mas eu não conserto nem minha casa. Não honro nem meu pai nem minha mãe. Não faço nem meus deveres dentro de casa. Como filho, como filha, como esposo, como esposa. Eu preciso mudar de forma a confessar o meu pecado e abandonar, porque senão nós somos cegos. Ele está falando de uma viga, de uma trava. Qual o tamanho de uma viga, Ezequiel? 40? 40, 50. Olha a comparação de Jesus. Um cisco no olho e uma trava de 40 a 50 centímetros no meu. Dá para ver alguma coisa, amantes? Dá? 30 centímetros? Dá para ver alguma coisa? Alguém quer que eu tire o cisco do olho dele aí? Hã? Alguém quer? Final de semana entrou. Amados, eu não sei que tamanho tem aquele bichinho. Me deu um desespero, Ele começou a andar dentro do meu olho, amados. É uma ponta de caneta daquela fina. Era uma pontinha, mas me deu um desespero tão grande. E eu falei, Su, procura. E eu reganhava o olho assim para ela. João, não estou vendo nada. Su, procura. E eu fechava o olho, aquele trem assim. Passei um colírio. Aí que o bichinho ficou bravo. No finalzinho, ela pegou um cotonete. Eu abri o olho, olhei, do outro lado estava lá. Um cisquinho. Mas a pior coisa do mundo. Porque o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Você chega perto para a pessoa assim, ela já... E é por isso que Jesus fala, olha, como é que você vai tirar um cisco do olho do seu irmão? Se você tem uma trava no seu olho. Ainda bem que você lê, não tinha uma trava. Você não estava no hospital procurando arrancar aquele negócio dentro do meu olho.
Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi, vos será concedido, buscai, encontrareis, batei, a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Sabe, amados, se você perceber, se você continuar a ler, você vai ver que ele vai falar sobre o julgamento até o versículo 27. Presta atenção nisso. Do versículo 1 até o 27, ele vai falar sobre julgamento, mas de repente, do 7 ao 11, ele para falar de oração. Ele dá uma aspa ali, ele abre o parente, e ele vai falar sobre oração. E eu acho isso maravilhoso, amados. Porque quando nós pedimos a Deus, quando nós começamos a orar, Deus, o Espírito Santo, trabalha em nossas vidas e nos impede de buscar o que não é certo. Está me entendendo? Quando eu e você tivermos uma vida de oração, Deus vai impedir que a gente busque aquilo que não é certo. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos uma vida de oração, Deus não vai permitir que eu bata na porta errada. Sabe por quê, amados? Versículo 8. Quem busca, encontra. Está me entendendo? Quem busca, encontra. E se você está buscando coisa errada, eu e você vai achar. Quem bate na porta errada, a Bíblia diz, o que bate se lhe abrirá. É bem clara. Se eu bater na porta errada, amados, ela vai abrir. Jesus ainda ensinou, olha, procura o caminho estreito, a porta apertada. Porque se o caminho for largo, é fácil de passar, e se a porta for larga, também. Mas ele manda buscar o caminho apertado e a porta estreita, porque é essa que leva para a salvação. Agora, se eu procurar a coisa errada, eu vou achar. Seja casado, seja solteiro, seja jovem, seja adolescente, seja quem eu for, eu vou achar. Tivemos uma notícia triste hoje, uma avó que estuprou a menina. Gente, onde é que nós estamos? Que raio, eu não posso nem falar animal, amados, porque chamar uma pessoa com essa mente de animal é desqualificar o animal. Mas é falta, amados, de buscar Deus. É justamente isso, falta de buscar a Deus. Porque se eu buscar, Deus me impede de buscar a coisa errada. Se eu bater na porta certa, Deus vai abrir, mas se eu bater na porta errada, ela também vai se abrir. E os braços vão se abrir e vai me receber de braços abertos. Porque quando eu busco a Deus, nosso Pai Celestial que está nos céus, nos dará o que é bom e o que nós pedimos, versículo 11. Está me entendendo? Se eu buscar a Deus, é por isso que ele abre um parente no julgamento. Se você continuar, ele vai falar para você julgar situação de não dar aos porcos, outras situações.
Mas ele abre um parênteses, amados, para nós orarmos, para que nós realmente possamos ser sensatos nos nossos julgamentos, nas nossas posições, e entendermos que precisamos buscar a Deus. Amados, capítulo 8 e 9 relata 10 milagres. A não ser os 4 últimos, eles não estão na ordem cronológica. Mateus não seguiu a ordem cronológica. Amém? Mas eu queria falar sobre um milagre e sobre uma questão, que é a prática dessa palavra. Mateus capítulo 9, viram umas 2 folhas suas. Mateus 9, versículo 2. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9, 6, lá no finalzinho: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Amados, todos nós conhecemos, Marcos e Lucas também vão falar desse milagre. Eles falam de 4 homens que levam um paralítico, abrem o telhado onde Jesus está, porque não dá para entrar para casa, todo mundo quer um milagre, mas conta desses homens que sobem até em cima do telhado, abrem o telhado e descem ali esse paralítico. E é interessante, amados, Jesus olha para ele e diz assim: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. O que você acha que aqueles 4 homens levaram ali? Um paralítico ou um pecador? Você está me entendendo, amados? Talvez aqueles 4 homens levaram um paralítico, mas aquele paralítico não precisava da cura, ele precisava de perdão. Ele precisava mais do perdão do que da cura. Porque Jesus olha para ele e fala: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. O que angustiava, o que entristecia, o que paralisava aquele paralítico, não era a paralisia, era o seu pecado. Por isso Jesus olha para ele, e a primeira coisa que Jesus fala para ele é: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: levanta, toma a tua maca e vai para casa. Amados, eu vou fazer uma pergunta para você: por que aconteceu um milagre? E eu quero que você pense, por que aconteceu um milagre? Será porque 4 homens levaram Jesus e a Bíblia diz que Jesus olhou para a fé deles? Será que é a fé desses homens que curaram aquele homem? Será que é o fato dele ser paralítico, por isso Jesus curou o paralítico? Será que foi porque ele tinha paralisia que Jesus o curou? Será que é por causa da fé deles? O duro é que não. Versículo 6. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Você está me entendendo o motivo do milagre? Não é a paralisia, não é a fé, não é os 4 homens. É o fato de que Jesus está dizendo: olha, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados. Paralítico, levanta, toma a tua maca e anda. Está me entendendo? É para dizer que Jesus tem autoridade sobre o pecado.
Porque ele diz o seguinte, amados: qual é mais fácil eu dizer a este homem, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Qual você acha que era mais fácil? Perdoados são os teus pecados. Ninguém estaria vendo se realmente estava sendo perdoado o pecado. Você concorda comigo? Ninguém viria. Mas ele disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem essa autoridade. Paralítico, levanta e anda. Maravilhoso isso, não é? Não é milagre, não é a fé. O que aconteceu aqui, o foco do assunto aqui é o perdão. Perdão pelos erros. E Jesus tem autoridade para perdoar. Mateus 9:9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus. Amém? Sentado na coletoria. Amados, ele era cobrador de impostos. O que é um cobrador de impostos? É um judeu que arrecadava impostos para o Estado romano. Ele ia de casa em casa pegando dinheiro, porque o Império Romano cobrava imposto do povo de Jerusalém, mesmo eles estando em Jerusalém, mesmo eles estando na terra deles, eles tinham que pagar imposto para Roma. Muitas vezes esses homens cobravam a mais. Zaqueu é um bom exemplo disso. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Mas eu quero que você preste atenção. Jesus passa perto dele e disse: segue-me. Sabe, amado, achei muito bonito, estudando essa palavra, segue-me. Essa era a palavra que o mestre dava a alguém que ele queria que fosse seu discípulo. Esse segue-me, essa palavra segue-me era usado por um judeu, por um mestre judeu, e ele olhava para alguém e falava: a partir de agora você vai ser o meu discípulo, vem, segue-me. Ele era um cobrador de impostos, amados. Um homem amaldiçoado pelo seu povo. Na época dos judeus, eles qualificavam um cobrador de imposto igual um cachorro, porque o cachorro dentro da sociedade judaica daquela época era um animal imundo que só comia resto de pessoas. Lembra quando Jezabel morreu? Que ela caiu lá de cima da torre. O que aconteceu com Jezabel? Os cachorros comeram ela, porque o cachorro naquela época era um animal imundo que comia pessoas. Hoje a gente pega no colo e trata melhor que o filho, né? Vai comparar a palavra, julga isso se está certo, né? O marido entra dentro de casa, agora o cachorro vem, todo sujo, pode entrar pela casa toda, né? Vamos julgar isso. Mas vamos lá. Jesus diz para eles: segue-me. E aí a Bíblia diz que os fariseus, versículo 11, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que ele senta com esse tipo de pessoa? Ele não sabe que esse tipo de pessoa não vai para o céu. Ele não sabe que esse tipo de pessoa é pecador, é igual pecador. Publicano e pecador é a mesma coisa, mesmo sendo da mesma raça, mesmo tendo como pai o mesmo pai, que era Judá. Nessa altura, as 10 tribos já haviam se perdido, apenas Judá e Benjamim existiam. Eles tinham ido para a Babilônia, voltaram, ficaram um período e o Império Romano os dominou novamente. Mesmo sendo irmãos, vamos colocar assim, filhos do mesmo pai, Judá ou Benjamim, eles os consideravam como
imundos, pecadores. E Jesus diz algo para eles, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Será que ele está falando de medicina? Será que Jesus vai ensinar medicina agora? Está falando de publicano, de cobrador de imposto, de pecador, agora ele vai falar de médico? Será que ele vai falar de cura? Versículo 3. Porquanto ide aprendei o que significa isso, misericórdia quero e não sacrifício. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. A enfermidade que Jesus veio curar de fato e de verdade são os nossos pecados. Ele pode perdoar, seja qual for os nossos erros, seja qual for as nossas atitudes. Ele pode perdoar. Fica de pé. Quando julgamos a nós mesmos a respeito dos nossos erros, com certeza estaremos em paz diante de Deus um dia quando Ele voltar. Certamente teremos paz em dizer assim: olha, eu vou para o céu, porque eu me julgo, porque nós nos julgamos, porque quando erramos, nós procuramos acertar. O problema não é o irar, o problema é pôr o sol sobre a vossa ira. O problema não é eu ficar com um pouco de amargura, o problema é a raiz de amargura. Curva a tua cabeça. E eu queria que você realmente entendesse e buscasse a Deus nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Como eu disse, queira você ou não, acredite você ou não, um dia estaremos diante de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que se abrirá os livros e outros livros e o livro da vida. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, lá no finalzinho: e seremos julgados segundo as nossas obras. Pode ler, está lá. Então comece se julgando agora. Comece avaliando a sua vida agora. Comece a se questionar agora. Como está a sua vida? Como é que você está se comportando como mulher? Como eu disse, estamos com uma leva aí de mulheres empoderadas, mas verdadeiramente longe demais da palavra de Deus, muito distante. Estamos com homens omissos na sociedade, omissos, deixando a sua função de homem. Vamos traçar um parâmetro com a palavra, o que Deus quer para nós. Poder traz responsabilidade. Omissão gera bagunça, gera caos. Se tirarmos a lei de trânsito,
Se algum louco, prefeito, governador ou presidente retirar as leis de trânsito, vamos ter um caos. Então, omissão traz caos. Pondera com a palavra de Deus. Delenie a sua vida com a palavra de Deus. Traça um parâmetro. Julga a sua vida, julga como está. Ninguém está aqui para te julgar, porque o julgamento primeiro começa em nós. Mas faz um parâmetro com a palavra, como a minha vida, a sua vida está. E não saia daqui conformada da forma que está. Saia daqui com o seguinte pensamento: eu preciso parear a minha vontade com a vontade de Deus, e para isso eu preciso julgar as questões que estão acontecendo na minha vida, as posições que eu estou tomando, as decisões que eu tenho tomado, o rumo que eu tenho dado para a minha vida, o meu comportamento. Coloca a mão no seu coração e vamos estar cantando um cântico, depois nós vamos estar orando para encerrar. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Quero que você feche os seus olhos. A Bíblia diz que havia um cego de nascença, João capítulo 9, ou Marcos, não me lembro. Mas a Bíblia diz que os discípulos olharam para ele e disseram assim: Jesus, quem pecou, este ou seus pais? Ele era um cego de nascença e a crença judaica dizia que conforme o feto ia desenvolvendo, ele poderia pecar. Então ele nasceu no pecado. Ou os seus pais tinham pecado e por isso ele nasceu cego. Então todo aquele que tivesse um defeito era considerado um pecador, um imundo. Era a situação daquele homem que foi descido até junto de Jesus. Um pecador. E como Jesus tem autoridade para perdoar pecados, Jesus o perdoou.
Não porque ele nasceu no pecado, mas porque ele tinha algum erro na sua vida que o impedia de caminhar, de andar, até de ir ao culto. E eu quero que você entenda isso essa noite dentro do seu coração. Não importa o nosso erro, a nossa falha. Jesus tem autoridade, mas eu preciso me consertar. Eu preciso ter ciência disso. E para isso eu preciso estar me julgando sempre. Me julgando. Traçando parâmetros de acordo com a palavra. Se condiz ou não com a palavra. Há muitas coisas que a Bíblia não deixa clara a proibição. A bebida é uma delas, só que ela também não favorece. A Bíblia diz que os beberrões não entrarão no reino de Deus. A Bíblia diz que a bebida é alvoroçadora, deixa a pessoa com os olhos vermelhos, sem saber direito o que faz. A Bíblia fala assim: olha, dê a bebida àquele que está angustiado. Então, quem está bem, quem está com Jesus, não precisaria. A Bíblia não favorece. Por isso que eu toquei nesse assunto. Mas não é só isso, é cigarro, é outras coisas que às vezes assistimos, que nos tira da presença de Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, queremos trazer um parâmetro. Por favor, nos ajuda a viver de forma coerente com a Tua palavra. Nos ajuda a nos julgar todos os dias, Espírito Santo, como o Senhor fez comigo. O Senhor, ó Pai, me lembre de cada erro e me alerte quando estiver errando, a todos nós. Porque um dia seremos julgados, Pai. O que é mais difícil, Senhor, é saber que hoje, agora, as pessoas já nos julgam. Nos julgam porque apoiamos ou não a vacina, nos julgam porque apoiamos ou não um governo ou outro, nos julgam por um monte de situações, pelo comportamento nosso. E algumas condenações têm a ver com os nossos erros, Pai, com a omissão, com a nossa falha. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Senhor, eu coloco a vida de cada um dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, cada situação que precisamos acertar, nos ajuda a acertarmos de forma correta. Nos ajuda a vivermos de forma que não haja em nosso coração nenhuma dúvida da nossa salvação. Que o Senhor realmente passe esse prumo de justiça e nos ajude a consertar, não que sejamos perfeitos, não que venhamos nos tornar perfeitos, mas em cada momento de erro, sempre haverá um acerto. E Ele não tardará, Ele não se colocará o sol sobre a nossa ira, sobre o nosso erro. Em nome de Jesus. Pai, nós despedimos o Teu povo, debaixo da graça, da mão poderosa do Senhor. Que o Senhor encaminhe o restante da semana, que o Senhor nos faça, ó Pai amado, com que a Tua palavra seja uma verdade em nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.
Amém? Deus abençoe.